Boa noite, gente. Olha eu aqui de novo, terceira aula, dando continuidade à nossa aula, né? Dando continuidade à nossa aula, vamos falar ainda dos tempos do indicativo, né? Vamos falar do tempo do indicativo. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Aqui eu vou dar uns exemplos para vocês. O modo indicativo, eu já falei para vocês, é o modo da certeza, né? A ação verbal, ela vai acontecer. De um jeito ou de outro, ela acontece. Ou ela aconteceu, ela acontece, aconteceu ou acontecerá. Mas é uma certeza que ela vai ser feita, né? Essa ação. Ou no passado, ou no presente, ou no futuro, tá? Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta. Então, nós pegamos aqui o verbo cantar e vamos conjugar no presente, né? No presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Lá no pretérito fica assim, eu cantei, do pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No pretérito imperfeito, né? Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles ou elas cantavam. No pretérito mais que perfeito, eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. No futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. No futuro do pretérito, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantarias, eles ou elas cantariam. Tempos no modo subjuntivo. Esse aqui é o modo da incerteza, tá? Sempre tem ali uma incertezinha, se vai acontecer ou não. No presente, ele está aqui. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Tá? O que aí é a partícula de dúvida, né? No pretérito imperfeito ficaria assim, se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. No futuro fica assim, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles ou elas amarem. O modo imperativo, ao indicar ordem, conselho, pedido, o fato verbal ele pode expressar afirmação ou negação. Portanto, são duas as formas verbais do imperativo. Nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, gente. O imperativo afirmativo, nós temos o exemplo. Ó, cante mais alto. Tá? É uma ordem, né? Cante mais alto. No negativo temos não cantem alto. Tá? E observe que todas são uma ordem, né? Mas tem uma afirmando e a outra negando, né? Dica. O imperativo afirmativo ele é constituído da seguinte forma. Presente do subjuntivo, com exceção da segunda pessoa do singular, né? E do plural, que são retiradas do presente do indicativo, sem o S, né? Por exemplo, canta, cante. Cantemos, cantai, cantem. O imperativo negativo ele é formado do presente do subjuntivo. Não cantes, não cante. Não cantemos, não canteis, não cantem. As formas nominais do verbo. Pessoal, os verbos eles possuem as formas nominais. São os nominais porque, por si só, elas não expressam nem o tempo, nem o modo verbal. Também, em alguns contextos, ele assume a função de substantivo, adjetivo e verbo. Então, é por isso que os verbos estão nas formas nominais, que às vezes ele vai exercer a função de substantivo, adjetivo ou verbo. Por exemplo, o jantar está
preparado. O jantar está preparado. Jantar, nesse caso aqui, é um substantivo, né? O jantar, aí é substantivo. Observe que ele é acompanhado do artigo o. E o o, ele tem o poder de substantivar qualquer palavra de qualquer classe gramatical, né? Agora, quando eu digo assim, eu vou jantar, observe que o verbo jantar aí, né? O verbo jantar está no infinitivo. Os verbos no infinitivo, gente, são aqueles verbos terminados em R, certo? Os verbos terminados em R. A R, ER e IR, tá certo? Então, eu vou jantar. Jantar, nesse caso aqui, ele é verbo. É por isso que é chamado de formas nominais. Por quê? Porque ele pode assumir a forma de um nome. Ele pode ser um substantivo ou pode ser um verbo. Ela está preparada para a festa. Ela está preparada para a festa. Esse preparada aí é um adjetivo, né? Preparada é um adjetivo. Quando eu digo assim, ela havia preparado o jantar. Observe que preparado aqui agora é verbo, tá? Então, as formas nominais do verbo, elas são três. Nós temos o infinitivo, nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. A gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Então, as formas nominais são três: infinitivo, gerúndio e particípio, né? Infinitivo, os verbos terminados em AR, né? Vocês viram que ele assume, né, as formas nominais, porque às vezes ele pode assumir a forma de um nome. Ele pode ser um substantivo, ou pode ser um verbo, né? Ele pode assumir as duas formas, de verbo e de substantivo. Gerúndio e particípio. Como é que eu vou saber se o verbo está no infinitivo, professor? Muito simples. Quando ele estiver, gente, bem aqui, ó, terminado em R, AR, ER ou IR, pode ter certeza que ele está no infinitivo. Quando ele está no gerúndio, a terminação do verbo no gerúndio é NDO, cantando. Cantando, certo? Cantando. Terminação NDO. No particípio, terminação DO. Lembre que o A aqui, ele é a vogal temática, tá, gente? A vogal temática, ela serve para ligar o tema às suas terminações, tá? Liga o tema às suas terminações. Locução verbal é o conjunto formado por dois ou mais verbos que expressam uma só ideia, tá? Ele é formado do verbo auxiliar mais o verbo principal. Exemplo: você terá de trabalhar muito, tá? Você terá de trabalhar muito. Terá é o verbo auxiliar e trabalhar o verbo principal, né? Eu posso substituir ela por um verbo só. Você trabalhará muito, né? Então, o verbo auxiliar, gente, ele reforça a ação do verbo principal, tá? Ele está aqui para reforçar só, viu? E agora, advérbio. O que é um advérbio? Advérbios são palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação verbal, tá? Palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação verbal, tá? O advérbio, ele é a palavra que modifica o verbo ou o próprio advérbio, nos indicando circunstâncias de tempo, de modo, de lugar e assim por diante. Por exemplo, ontem fomos ao cinema. Ontem, a palavra ontem expressa o quê? Uma circunstância de tempo. As crianças saíram depressa. Saíram depressa. Depressa é uma circunstância de modo, tá? Então, a palavra depressa, ela modifica o sentido do verbo sair, nos dando ideia de modo, como as crianças saíram, né? Classificação dos advérbios. Nós temos o verbo advérbio de tempo, de lugar, de modo,
de afirmação, de negação, de dúvida, intensidade e outras mais, né? De tempo. Quais são as principais de tempo? Ontem, hoje, amanhã, logo, antes, depois. Esses advérbios nos dão ideia de tempo. De lugar. Aqui, ali, perto, longe. Modo. Bem, mal, assim, depressa, devagar, suavemente. Né? De afirmação. Sim, certamente, realmente. Negação. Não, absolutamente, tampouco. Dúvida. Quiçá, acaso, talvez. Intensidade. Muito, pouco, mais e menos. E outros advérbios nós temos, né? Locução adverbial. A locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de advérbio. Nós temos o advérbio, assim como nós temos a locução verbal, nós temos também, gente, a locução adverbial, tá? Exemplo aí, ó. De repente as garotas chegaram. De repente. Observe que a locução verbal é formada por duas palavras. De repente. Né? As garotas chegaram. Né? Então, de repente expressa o quê? Expressa o modo como elas chegaram. Né? Foi o quê? De repente. Tá? Márcia saiu às pressas. Às pressas. É o advérbio, né? Advérbio de modo, né? Como elas saíram. Com certeza vamos participar. Então, nós temos aí, com certeza, um advérbio de, né? Um advérbio de afirmação, né? Com certeza. Ou é o mesmo que certamente, né? Muito bem. Preposição. Gente, a preposição, ela é uma palavra invariável, que liga dois termos. Então, não confunda preposição com conjunção. A gente vai já saber o que é uma conjunção. A preposição é a palavra invariável que liga dois termos. Nessa ligação, há uma relação de subordinação, ou seja, de dependência, em que o segundo termo se subordina ao primeiro, né? Por exemplo, voltei para Campinas ontem. Voltei é o termo regente, né? Para é a preposição. Campinas é o termo subordinado, tá? Ou termo regido, né? A relação de sentido estabelecido entre o termo regente e a subordinada é de lugar, né? Voltei para Campinas. O termo regente voltar aí, que o autor fala aqui, voltei ao termo regente, né? E aí ele estabelece um sentido de lugar, né? Com o termo subordinado, né? Voltei para Campinas, para Campinas. Então, a subordinação aí, nesse caso aí, se estabelece uma subordinação de lugar, certo? As preposições elas podem ser essenciais e acidentais. As essenciais é aquelas que sempre foram preposição. As essenciais elas sempre foram preposição. Por exemplo, o a, o ante, o após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. As acidentais são aquelas que passam a ser preposição, mas são provenientes de outras classes gramaticais. Por exemplo, a palavra conforme, consoante, segundo, durante, mediante, salvo, fora, que, né? O que, por exemplo, ele é proveniente de outra classe. O que é um pronome relativo, né? Tá? Como, o como aí, por exemplo, ele é uma conjunção. Certo? Muito bem. Principais relações estabelecidas, é por isso que elas são chamadas de acidentais, viu, gente? Porque elas exercem a função de preposição de forma acidental. Ela pertence a outra classe de palavra, mas ali ela está exercendo a função de preposição. As principais relações estabelecidas pela preposição, nós temos de autoria, por exemplo, música de Caetano Veloso, a preposição de, né? O de aqui
O de estabelece o quê? Uma relação de autoria, né? Liga música a Caetano Veloso, né? Liga os dois termos. Então há uma relação de dependência aqui. Esse aqui depende desse, tá? De quem é a música? De Caetano Veloso. Então, nesse caso, o de estabelece uma relação de autoria. De lugar, estava na sala. Estava na sala, né? O na, gente, ele é a formação de em preposição mais a artigo. Em mais a é igual a na, tá? Tempo. Dormi desde as 10 horas. Às 10. Olha a preposição aqui, às. O as, ele é o acraseado, tá certo? Então, ele exerce a função de preposição. De modo, chegar aos gritos. Aos, né? O aos estabelece uma relação de quê? De modo, né? De causa. Morreu de medo. Morreu de medo. Então, o de estabelece uma relação de causa entre o termo regente, né? Entre o termo regente e o termo regido. Tá? O assunto. Falamos sobre economia. Então, o sobre estabelece uma relação de assunto, né? Entre o verbo, entre o termo regente, né? E o complemento. Finalidade, instrumento, companhia, meio, matéria, posse, oposição, né? Por exemplo, finalidade, estudou para passar de ano. Então, para estabelece uma relação com o termo regente, né? De finalidade. Instrumento, escreveu a lápis. O aí não é artigo, é preposição, tá? Companhia, de companhia, saiu com os amigos. Então, com liga o verbo sair com os amigos, né? E assim por diante. Aí ela estabelece a relação de conteúdo, né? Copo de vinho, né? Preço, vendeu a prazo. Origem, descendente de família humilde. Destino, ir a Roma. Distância, fica a 2 quadras daqui. Limite, vai até a escola. Aí eu tenho aqui as locuções prepositivas, né? As locuções prepositivas é o conjunto de 2 ou mais palavras com valor de preposição. Exemplo, não estou a par do assunto. A par do assunto é uma locução prepositiva. As principais locuções prepositivas são abaixo de, acima de, a fim de, apesar de, ao invés de, em vez de, defronte de encontro a, sob pena de, além de, antes de, diante de, graças a, diante de, junto de, através de, em frente de, a respeito de, acerca de, a par de, depois de, junto a, em via de. Combinação e contração. Aqui nós vamos estudar a respeito das combinações e contração. A combinação é quando a preposição não sofre perda de fonema, gente. Por exemplo, aqui, eu tenho fomos ao teatro. É a junção do a preposição mais o artigo, né? O teatro. Então, a mais o, ao. Então, nesse caso aí, a preposição ela não sofre perda de fonema, quando eu junto aí. Então, a contração é quando a preposição sofre perda de fonema. Por exemplo, festa da Marcela. O da aí, ele é formado da preposição de mais a. De mais a igual a da, né? De preposição mais a artigo, né? Que é a Marcela. A festa da Marcela. Então, de mais a é igual a da. O que foi que aconteceu aqui? Houve uma contração. Ou seja, houve uma perda aqui. Qual foi o elemento que foi perdido aqui? Do de mais a? Foi o e aqui, ó, tá vendo? Que fica da. De mais a igual a da. Então, houve uma perda de fonema. É a mesma coisa do na, né? Em mais a, né? Vamos lá. Conjunção é a palavra que liga 2 orações ou 2 termos semelhantes de uma mesma oração. Então, a conjunção, enquanto a preposição liga 2 termos da oração,
A conjunção, ela liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Por exemplo, o mascate juntou a mercadoria e fugiu quando viu os fiscais. Eu tenho um período composto aí, né, gente? Então, observe aí que a conjunção está ligando a segunda oração à primeira oração. Está ligando duas orações aqui, ela aqui, ó, tá vendo? Ela liga duas orações. Ó. O mascate juntou a mercadoria e fugiu. Essa é a primeira oração. Quando viu os fiscais. Essa é a segunda oração. Vocês sabem que para identificar a quantidade de oração em um período, eu tenho que saber a quantidade de verbo, né? Eu tenho aqui um verbo que o verbo juntou na primeira e o verbo viu aqui na segunda, tá certo? Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte. Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte. Tá? Tenho duas orações também aqui. Mas era muito forte. Tem a conjunção mas, liga duas orações. Classificação das orações, das conjunções. Nós temos as coordenativas. As coordenativas ligam orações independentes, né? Liga as orações coordenadas, né? Os filhos reuniram os familiares e fizeram uma festa para os pais, tá? O e aí é uma conjunção, né, que liga duas orações independentes, ou seja, uma não depende da outra. Por exemplo, os filhos reuniram os familiares, fizeram uma festa para os pais, tá? São independentes. As orações são independentes, isto é, uma não depende da outra. Ó, os filhos reuniram os familiares, os filhos fizeram uma festa para os pais. Eu posso construir elas separadas que não tem relação de dependência. As subordinativas ligam orações dependentes. A segunda oração depende de um termo da primeira oração, não possuindo sentido completo. O verbo acho tem a segunda oração como seu complemento. A segunda oração depende, portanto, de um termo da primeira, né? Acho que virei. Acho que virei. Esse verbo aqui, o verbo achar, ele é um verbo transitivo, viu, gente? Eu não posso simplesmente encerrar a oração dele. Eu não posso fazer assim, acho. Quem acha, acha alguma coisa. Achei o quê? Que virei. Nesse caso aqui, nesse caso em específico aqui, o que virei, né, ligado aqui por essa conjunção, o que virei, ele vai exercer uma função em relação ao verbo achar, viu? Nesse caso ele vai ser o quê? Vai exercer a função de objeto direto dela. Por isso que ela é subordinada. As conjunções coordenativas podem ser aditivas e adversativas, né? As aditivas, ela exprimem ideia de adição. São elas e, nem, mais e também. Exemplo, Marcos trabalhava, mas também estuda. Mas também estuda, né? Mas também estuda. Então, ela é uma oração coordenada aditiva. Ou seja, ela adiciona mais uma outra ocupação do Marco, né? Marco trabalha, mas também estuda. As adversativas exprimem ideia de oposição. Então, nas adversativas, as orações, a segunda oração expressa em relação à primeira, o quê? Uma ideia de adversidade, né? De oposição. Entre elas nós temos o mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Por exemplo, a pesca foi boa, mas não agradou a todos. Observe, gente, eu tenho aqui, ó, a pesca foi boa. Aqui é a primeira, né? Primeira oração. Mas não foi boa. Como é que a pesca é boa, mas não agrada, né? Então, o mais aqui, ele introduz o quê? Ele introduz uma ideia de oposição, né? A ideia dessa segunda oração se opõe à ideia da primeira. Por que se opõe? Porque na primeira ele diz que a pesca foi boa. E aí, quando ele diz mas, tem um mais ali no meio, né? Mas não agradou a todos. Então, essa segunda oração aqui, ela expressa uma ideia de oposição em relação à primeira oração, tá? Aí nós temos as alternativas. Exprime ideia de alternância, de escolha, tá?
Então, são elas ou, ora, já, seja, etc. Por exemplo, a criança ora chora, ora ri. Então, há uma alternância de humor da criança, né? Uma hora ela chora e outra hora ri. Então, ela é chamada de quê? Alternativa. Aí nós temos as conjunções explicativas. Essas explicativas exprimem ideia de explicação, razão, motivo. São elas que, porquê, porquanto, pois, isso antes do verbo, tá? Por exemplo, chegue logo, pois haverá reunião. Então, nesse caso aí, a segunda oração introduzida pelo pois aqui, ela nos dá uma ideia de explicação. Está mandando ele chegar cedo, chegar logo por quê? Olha a explicação aqui, porque haverá uma reunião, né? Pois haverá reunião. E elas são sempre separadas por vírgula, gente, ó, tá vendo? Proteja-se, porque vai chover, tá? Então, a segunda oração introduzida pelo porquê aqui está explicando o motivo da pessoa ter mandado proteger-se, ok? Conclusiva exprime ideia de conclusão. A gente usa muito essas condições conclusivas na produção de texto, na hora de concluir um texto, né? São elas, logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, isso pós-posto ao verbo, depois do verbo, né? As leis são importantes, respeite-as, pois, né? Então, nos dá a ideia de conclusão, né? As leis são importantes, então respeite-as. Estudaram muito, logo irão bem na prova. Estudaram muito, logo, olha o logo aqui, ó. Logo irão bem na prova, tá? Então, pelo fato de estudar muito, né? Aqui, a conjunção aqui que inicia a segunda oração nos dá uma ideia de conclusão, né? Logo irão bem nas provas, as provas. As condições subordinativas, elas se classificam em temporais, né? Que são aquelas que introduzem orações e exprimem ideia de tempo. São elas quando, enquanto, logo, depois que, antes que, sempre que, desde que, até a que, assim que e etc. Exemplo, assim que tocou o sinal, os alunos saíram da sala. Pessoal, essa conjunção aqui, o assim, nos dá uma ideia de tempo. Então, todas as conjunções que nos dão a ideia de tempo, elas serão conjunções subordinativas temporais, tá? Temos as causais, que indicam causas, as condicionais, que indicam condições, né? As causais introduzem orações que dão ideia de causa, são elas porque, porquanto, já, visto que, uma vez que, como, isso no início da frase, né? Desde que, e etc. Como estivesse doente, não apareceu na aula. Como estivesse doente, não apareceu na aula, tá? Então, nesse caso aí, é a causa, né? Por que ele não apareceu na aula? Né? Porque estava doente, como se estivesse doente, né? As condicionais introduzem orações que exprimem condição, hipótese, são elas: se, caso, salvo, se, contanto que, a não ser que e etc. Por exemplo, se você me ajudar, eu participarei da atividade. Pessoal, há uma condição para eu participar da atividade. Qual é? Se você me ajudar, tá? Não é esse aí não, aqui foi escrito errado. Se você me ajudar, eu irei participar da atividade, né? Então, há uma condição para eu participar da atividade. Qual é? Se você me ajudar. O se é a conjunção condicional, tá? As proporcionais, né? Isso que vocês vão ler. Proporcional introduz orações que exprimem concomitância, simultaneidade, são elas. A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos e etc. Ó, nosso trabalho aumenta à medida que encontramos novos clientes. Então, ela introduz o quê? Ela introduz uma oração que nos dá a ideia de proporção, né? Uma coisa é proporcional à outra. As finais introduzem orações que exprimem finalidade. São elas: para que, a fim de que e etc.
Coloquei o livro em lugar bem visível, a fim de que possa encontrá-lo facilmente. Então, na verdade, o a fim de que expressa aí o quê? Uma finalidade, né? Por que ele guardou o livro em lugar visível? Com a finalidade de que a pessoa possa encontrar facilmente. Então, a fim de que a pessoa encontrá-lo facilmente. Aí tem as consecutivas, né, que indicam concessão, introduzem orações que exprimem consequências, né? São elas que, precede de tão, tanto e tamanho, né? De modo que, sem que, de sorte que. O calor era tão intenso, de modo que o asfalto amoleceu. Então é uma concessão, né? A consequência, exprime a consequência, de modo que o asfalto amoleceu. Então, por que o asfalto amoleceu? Consequência do calor está intenso, né? Então é consecutiva. As concessivas introduzem orações que exprimem um certo sentido de contrariedade. São elas, embora, enquanto, ainda que, mesmo que e etc. Embora estivesse doente, foi à escola, né? Então, essa primeira oração aí, ela exprime uma contrariedade com a segunda, né? Uma concessão, quer dizer, né? Uma concessão, uma contrariedade, né? Quer dizer, foi à escola embora estivesse doente. Ele foi à escola, né? Então, uma oração contraria a outra. As comparativas, elas fazem comparação, né? Introduzem orações que exprimem o segundo elemento de uma comparação. São elas como, assim como, que ou do que, precedido de mais, menos, maior, menor, melhor, pior e etc. João é mais esforçado que Marco. Então, eu tenho aí o mais que, né? Ó, mais que. Então, eu estou comparando o esforço de João com o esforço de Marco, né? Que o esforço de João é mais que o de Marcos. As conformativas introduzem orações que exprimem conformidade de um fato com o outro. São elas conforme, segundo, consoante, etc. Elaboramos aula conforme o coordenador solicitou. Tá? E nós temos a palavra conforme aí, né? Pois bem, pessoal, vamos dar uma pausazinha. Amanhã a gente continua, tá? Boa noite.